Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tia Sandra hoje está com a aula de História, Comércio Marítimo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Conto com vocês. O comércio marítimo. O comércio do mar Mediterrâneo e do norte da Europa tornou-se intenso durante a Idade Medieval. Então, o comércio no mar Mediterrâneo teve assim, foi super intenso porque eles buscavam, levavam as mercadorias. Então, assim, eles trabalhavam muito com esses navios e usando a rota pelo mar Mediterrâneo. A expansão marítima. Os italianos dominavam o comércio com o Oriente pelo mar Mediterrâneo. Assim, o valor das mercadorias era determinado pelas cidades italianas. Outros povos europeus, como os portugueses, passaram a buscar outras rotas para o comércio. Queriam chegar às denominadas Índias para conseguir mercadorias a preços mais baixos. Então, eles estavam em busca de outra rota, de um outro caminho, queriam chegar nas Índias e queriam produtos mais baixos. Índias era o nome dado a regiões do Oriente, como Índia, China e Japão, que produziam e comercializavam artigos de luxo, sedas, perfumes e especiarias, que pimenta, cravo, canela, mostarda, noz moscada. Então, eles buscavam por tudo isso, iam a um preço mais acessível, um preço melhor. As navegações portuguesas. Os portugueses foram pioneiros na aventura em busca das Índias. Isso aconteceu por vários motivos. Portugal, porque ele tinha uma localização privilegiada na Península Ibérica, que é banhada pelo Oceano Atlântico. E além disso, eles conseguiam desenvolver técnicas de navegação como a construção de caravelas e a utilização da bússola. Então, tudo isso ajudou muitos portugueses. O plano português era viajar pelo Oceano Atlântico e contornar o sul da África até alcançar as Índias. Essa rota portuguesa ficou conhecida como Périplo Africano. O Porto de Lisboa foi o ponto de partida das embarcações que partiam rumo ao Oriente em busca dessas especiarias, de produtos com preço melhor, com preço mais acessível. Um dos navegadores que saíram em busca do caminho para as Índias foi Bartolomeu Dias, que chegou ao sul da África em 1488. Como nessa região o mar era muito agitado, batizou-se de Cabo das Tormentas, por conta do mar ser muito agitado, muito bravo, como muitas pessoas dizem. Posteriormente, o rei de Portugal, depois de algum tempo, o rei de Portugal rebatizou como Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama seguiu o caminho percorrido por Bartolomeu Dias e dobrou o Cabo da Boa Esperança, chegando ao Oriente. Após ter atingido as Índias, os portugueses continuaram explorando o Oriente, chegando à China e ao Japão, onde introduziram alguns costumes ocidentais. A chegada ao Brasil da frota de Pedro Álvares Cabral ocorreu em função do desenvolvimento das navegações portuguesas. Se eles não tivessem desenvolvido as navegações portuguesas, logicamente Pedro Álvares Cabral não teria chegado aqui no Brasil, né? Eles não teriam com esse desenvolvimento, lógico que se tornou tudo mais fácil. Portugueses no Brasil. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal na época em que a coroa portuguesa tinha o objetivo de chegar às Índias em busca das mercadorias. Desejava também chegar ao continente americano para buscar outras riquezas como minerais. Por isso, no ano de 1500, os portugueses desembarcaram no litoral do futuro
Brasil, até então habitado por povos originários da Nova Terra, os indígenas. Esse encontro foi muito marcante para os europeus e também para os indígenas, pois gerou várias consequências. A princípio, tudo foi uma festa, né? Eles chegaram, primeiro os indígenas ficaram meio que desconfiados, eles não estavam acostumados. Depois, eles foram dando alguns presentinhos para eles, para os indígenas. E os indígenas ficaram assim admirados com tudo aquilo. Vamos lá, já já eu falo sobre isso. Uma delas foi a extração do pau-brasil, árvore que existia em grande quantidade no litoral brasileiro. O pau-brasil era conhecido pelos indígenas como ibiratinga, que em tupi significa madeira vermelha, pois dela era extraída uma tinta vermelha. Essa cor era considerada nobre naquela época, porque fazia o tingimento de tecidos. Então, eles começaram a fazer uma certa troca aí, né? Então, o desmatamento do Brasil começou naquela época, né? Começaram a levar essa madeira, o pau-brasil, né? Então, logicamente, o desmatamento teve início naquela época. Essa imagem é a chegada dos portugueses, né? Ao Brasil, os indígenas aí meio que assustados, né? Sem saber o que estava acontecendo, quem eram, o que eles queriam. Mas mais para frente começou a ter alguns problemas, algumas consequências dessa chegada dos portugueses aqui. Os indígenas passaram a extrair o pau-brasil da Mata Atlântica. Cortavam as árvores e depois levavam os troncos para o litoral, onde eram depositados nas feitorias. As feitorias eram locais da costa brasileira, onde o pau-brasil era armazenado. Era um local que era armazenado, esperando a chegada das caravelas, que levavam a madeira para ser vendida na Europa. Então, isso tinha um preço muito bom, eles vendiam a um valor muito alto. Então, isso era muito bom, porque eles não pagavam nada por isso, né? Os indígenas iam lá e tiravam. Aqui à direita, a tia Sandra colocou uma imagem do pau-brasil, da árvore. Ela é cheia ela tem uns espinhos. A tia Sandra colocou só um pedacinho da árvore para vocês visualizarem bem como que é o pau-brasil. Hoje nós temos, né, mas não temos a mesma quantidade, porque muito do nosso pau-brasil foi levado para a Europa. E desenvolveu-se nessa época um tipo muito tradicional de comércio baseado na troca de mercadorias, o que nós chamamos de escambo, que era a troca de produtos como pau-brasil, farinha de mandioca, animais silvestres, etc., por objetos de pequeno valor trazidos pelos europeus e dados aos indígenas, como galinhas, pentes, espelhos, facas, entre outros. Então, o que eles faziam? Os indígenas cortavam as árvores, levavam para eles na costa, deixavam lá, armazenavam, depois colocavam nos navios e eles davam para os indígenas espelhos, chocalhos, facas, espelhos, a tia Sandra já falou, pentes, galinhas, coisas que eles nunca tinham visto espelho. Então eles ficaram admirados, né? Então para eles, a princípio, foi uma troca interessante, mas não foi bem assim que foi o final não foi tão feliz assim. Além dessas trocas feitas entre os indígenas e os portugueses, os indígenas foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, a catapora, coisas essas doenças causou a morte de parte da população. Porque uma gripe pode matar? Pode. Para a pessoa que nunca teve contato com uma pessoa que teve gripe, catapora, isso pode matar. Então, muitos indígenas vieram a falecer por conta dessas doenças que foram, né, trazidas pelos portugueses. Cada povo tinha uma cultura, portanto, enquanto os indígenas tinham o costume de realizar atividades para a sua sobrevivência, como a caça e a pesca, os
portugueses tinham a intenção de vender as mercadorias que as terras brasileiras ofereciam. Quer dizer, não foram muito cordiais a princípio só, né? Mas a intenção deles era ganhar dinheiro, né, às custas dos indígenas, e assim eles fizeram. A partir do momento que os interesses se mostraram diferentes, houve um choque de culturas e conflitos. Quando os indígenas viram que eles estavam sendo explorados, que era uma troca que não era justa, eles começaram a se rebelar. Eles não gostaram. E o que aconteceu? Muitos ficavam bravos, né? Iam para cima dos portugueses e eles eram tidos como aqueles que brigavam, que eles excluíam eles, colocavam eles em outros locais. Então isso deixou todos os indígenas, começou depois a ter a escravidão dos indígenas, né? Depois passou para os africanos. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas então eles começaram a ficar tristes. Por quê? Porque eles eram livres e depois eles tinham que fazer essas coisas, né? Essa troca, levar as árvores, a cortar e levar as árvores, os troncos das árvores, que era pesado, né? E em troca de quase nada, né? E quando eles não queriam mais fazer isso, eles escravizaram os indígenas, né? Batiam, açoitavam. Então isso logicamente deixou aquele povo muito triste e houve um conflito, um choque de culturas muito grande, né? As navegações chinesas, vamos falar sobre elas. Enquanto os portugueses se aventuravam no Oceano Atlântico, os chineses empreendiam viagens no Oceano Índico. Nesse período, o imperador Yongle, pertencente à chamada dinastia Ming, que foi de 1368 a 1644, ele organizou expedições navais para ampliar sua influência marítima e comercial na região, onde tiveram grande influência por cerca de 300 anos. Isso foi possível pelo seu desenvolvimento marítimo. Os chineses, eles usavam embarcações denominadas juncos. Na época, esse imperador chinês nomeou Zheng He como almirante para liderar expedições na região. Entre os destinos onde a frota chinesa, conhecida como Frota do Tesouro, desembarcou, estão hoje a Malásia, Sri Lanka e a Índia. As expedições foram importantes para que trocas comerciais acontecessem no sudoeste da Ásia nesse período. Nós temos algumas atividades para serem realizadas, a Sandra vai deixar aqui algumas páginas, né? Vocês façam as atividades, depois chequem aqui para ver se está correto. Se as palavras estiverem um pouquinho diferentes, mas os sentidos foram o mesmo, então pode deixar, certo? Eu conto com vocês, eu conto com a leitura, né, com o estudo, façam a leitura da teoria, assistam a videoaula, PowerPoint, que a tia Sandra disponibiliza sempre. Contem sempre com a tia Sandra, qualquer dúvida, mande para a tia Sandra que eu terei o maior prazer de ajudá-los, tá joia? Lembre-se de estudar, matéria dada, matéria estudada. Combinado? Um beijo, amo vocês!